Você prefere saber a verdade sobre o dízimo ou ficar nessa situação? Quem não conhece a verdade está fadado a viver na escuridão. Olá, meus amigos. Meu nome é Cláudio César dos Santos. Sou emissário Benhoa, da cidade de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Meu supervisor Ravi Yakov, gerente Skagit, trabalha com o apoio do Morel Cano Márcio Braga. Para o Hashem tem 9 anos de estudo da Torá e hoje vamos passar a verdade, a realidade sobre o dízimo. O que é, de fato, o dízimo? O dízimo, ele está ligado assim, vem da raiz de a ser, e está ligado a separar também. A ser é 10%, né? O dízimo está ligado a 10% e tem uma conotação de a ser, e, que é 10, esser, e está ligado a separar. Então, quer dizer, dízimo é a separação de 10% de uma renda, né? Ele pode ser dado até no valor de 20%, diferente de muitas igrejas por aí, muitos lugares por aí que estão cobrando dízimo, ou tem que dar, você tem que dar o dízimo, dar toda a tua renda, muitas vezes ficar pobre, né? Com aquele engano que você vai ficar rico, que você vai ter mais. Pega o texto lá de Malaquias e diz que você tem que testar a Deus. Mas esse texto não é referente aos pastores, igrejas evangélicas. Esse texto é totalmente ligado ao povo judeu. Para quem que era dado o dízimo? O dízimo era dado para o levita, para o sacerdote. E esse dízimo, por que era dado para o sacerdote, dado para o levita? O levita, ele não tinha uma possessão na terra de Israel. Quando Moshe foi dado a Torá no Monte Sinai para Moshe e o povo judeu, foi relatado entre os mandamentos que tinha uma tribo que seria específica para o trabalho do templo e para ajudar o povo. Essa tribo de sábios, de pessoas entendidas, de Rahamim, eles teriam que cuidar totalmente da nação, excluindo a nação, enquanto muitos iam trabalhar no campo, enquanto muitos iam fazer o seu serviço agrícola, cuidar da pecuária, o povo que era preparado para excluir, que eram justamente os levitas e os sacerdotes, iriam adquirir esse dízimo, mas também tinha o dízimo dos pobres, né? Que o dízimo é o primeiro dízimo e que o segundo dízimo. Então, como nós já falamos, era dado até 20% do valor financeiro do líquido e não do bruto. E era de trigo, cevada, centeio, né, espelta, era desses produtos. Então, não era uma coisa assim de dinheiro, porque até no passado eles eram um povo muito ligado à agricultura e à pecuária. Hoje, se dá o dízimo, sim, mas 10% do líquido, e aquele que tem mais avantajado, até 20%, a mais abastado, mas não como efeito por aí, né? Cobrando, ganhando, justamente o dízimo, ele é relatado ao povo judeu. O dízimo não é um mandamento para as nações, nem para nenhum lugar, né, que fora da Torá. Muitos dizem assim, mas a Torá não está mais vigente, os 10 mandamentos não estão mais vigentes, não vale mais. Não vale, mas os 10 mandamentos vale, o dízimo vale. Os 10 mandamentos, né, não está vigente,
só dois mandamentos. Amar a Deus e o amor ao próximo. Mas o 10% ele está totalmente como é que se diz, válido. Os 10% está válido. Então é assim, quer dizer, os 10 mandamentos não está válido, mas a parte que inclui o dízimo. O que acontece quando uma pessoa que não é qualificada para pedir o dízimo, como por exemplo pastores, ou seja, uma pessoa que não precisa de caridade, ela pede o dízimo? Qual que é a consequência? Segundo a Torá, os sábios, qualquer pessoa que não precisa receber caridade e engana o povo e recebe, não atingirá a velhice e morrerá. Antes de que ele necessite receber caridade, verdadeiramente, ele se enquadra dentro daqueles sobre os quais é dito: amaldiçoado será uma pessoa que confia nos homens. Hum. Então, a coisa ela é muito séria. Você pedir caridade, pedir dinheiro, dízimo, em deixar uma pessoa pobre para se manter, você é um ato muito grave de acordo com a Torá. Você pode perder parte da tua vida. É amaldiçoado. Isso é a situação. Você é um amaldiçoado. Qual é a diferença do dízimo para a tzedakah? O dízimo é uma ordenança da Torá. É uma ordenança que foi dada para que o povo pudesse separar isso dentro do seu trabalho, daquilo que ele do seu ganho. Então, é uma ordem da Torá você dar o dízimo. Quer dizer, você ia separar 10% daquilo que você tinha, daria, né, ao sacerdote, daria o tempo. Essa era uma forma, tá? De você dar, você estava relatando com a fé, com a crença em Hashem. A TCHK seria assim, um ato de praticar justiça, praticar caridade, né? Seria um ato de benevolência. Não tem nada a ver com esmola, você fazer com que o pobre fique envergonhado. Não, não. TCHK era um ato de justiça. Está escrito em umas partes da Torá que Davi ele fazia caridade e a justiça, né? Quer dizer, justiça e caridade. Então, o que que acontecia? Quando Davi era um grande juiz do tribunal, nós sabemos disso, e quando havia uma causa para ele julgar, se a pessoa fosse rica e a outra fosse pobre, ele não ia beneficiar o pobre, não. Se o pobre estava em condições de declínio, né, devendo, ele, pelo contrário, ele julgava a causa de forma correta para aquela pessoa que é rica mesmo, e depois de todo aquele julgamento, ele chegava no pobre e dava TCHK para que o pobre não ficasse em uma situação pior. Deus nos livre, até na condição de roubar depois e dar mais prejuízos ainda àquele que era rico ou à sociedade. Essa é a diferença. A tzedakah é um ato de justiça, é que você está colaborando com a sociedade para ver uma sociedade. Quais são os níveis da tzedakah? Existem 8 níveis de tzedakah, segundo os sábios da Torá. Existem 8 níveis em caridade. Cada nível supera o outro. O nível mais alto de todos é uma pessoa que apoia o irmão que caiu na pobreza. Então, a assistência deve ser dada graciosamente na forma de um presente, empréstimo, oferecer a parceria em um empreendimento financeiro, ou colocação de emprego, de modo que a pessoa pobre não seja forçada a buscar assistência financeira de outros. Com relação a isso, também está escrito, você deve apoiar o estrangeiro, o residente, ele viverá entre vós. Está implícito no versículo de que você deve apoiá-lo antes que ele caia e se torne necessitado. Também tem um outro nível, esse nível é um nível inferior a este, é aquele que dá caridade aos pobres sem saber a quem ele deu, sem que o pobre saiba de quem ele recebeu. Esse tipo de doação acontecia
câmara secreta que existia no templo. Os justos depositavam doações em segredo e pessoas pobres de linhagem distinta obtinham seu sustento em segredo. Um próximo nível a isso é doar para um fundo de caridade. Uma pessoa que não deve doar para um fundo de caridade, a menos que ele saiba que a pessoa que o administra é fiel, sábia e capaz de administrá-lo de maneira apropriada. Como Rebbe Hananiah Ben Tardião, que era um Rebbe, um Tanaíta, na época do Segundo Templo. O nível mais baixo do que isso é quando o doador sabe a quem está dando, mas o pobre não sabe de quem ele recebeu. Haviam grandes sábios que costumavam se esconder e colocavam dinheiro nas portas dos pobres. Esta é uma maneira correta de doar caridade, no caso em que os administradores do fundo de caridade não se conduzem apropriadamente. Tem um outro nível, um nível mais baixo do que isso, é quando a pessoa pobre sabe de que ele tomou, mas o doador não sabe a que ele deu. Um exemplo disso foram os grandes sábios que embrulhavam moedas em um lençol, penduravam-nos sobre os ombros, e os pobres vinham pegá-los para não ficarem envergonhados. O nível inferior àqueles que está dando o pobre em sua mão antes que ele peça. O nível mais baixo do que isso é dar a ele depois que ele pediu. O nível mais baixo do que isso é dar a ele menos do que apropriado, mas com um semblante agradável. O nível mais baixo do que isso é dar com a face entristecida. Então, esses são os níveis. Grandes sábios davam uma moeda para o pobre antes de cada serviço de oração, e somente então eles oraram. Como está implícito no versículo, eu verei seu semblante com retidão, Tsedek. É preferível a pessoa se apertar, ter dificuldades, em vez de pedir Tzedaká e se tornar um fardo para a comunidade. É verdade que a Tzedakah, ela pode salvar o homem da morte? Sim, é verdade. Nós temos exemplos disso, grandes exemplos. O dízimo é uma riqueza muito grande. Então, temos um grande exemplo do Rabi Akiva. Ele estava numa embarcação e tinha um amigo dele, um companheiro que estava novo. E teve uma tempestade muito gigante em alto mar, né? Aquele barco veio afundar, aquele navio veio afundar. E nós sabemos que também no judaísmo, quando alguém falece, assim, dessa forma, ele precisa, a esposa precisa de uma confirmação, de uma testemunha de que viu a pessoa falecendo, para que aquela pessoa venha diante do tribunal ter o gelt para casamento. Então, o que acontece? Rabi Akiva viu aquela pessoa falecendo. E aquela sua esposa, ela precisava se casar, né? A pessoa que precisava se casar, Rabi Akiva ia testemunhar no tribunal. E quando Rabi Akiva ia testemunhar, ia dar o seu testemunho para que aquela pessoa recebesse o divórcio e ficasse livre para se casar, chegou o homem. E o homem que tinha afundado, e ele ficou espantado com Rabi Akiva. Mas eu vi você falecer e você do barco afundando, o que aconteceu? Não, eu fui apanhado por uma grande mão e vi ali no momento em que se manifestava uma voz que falava que esse homem, ele deu muito TCHK, ele ajudou muitas pessoas, ele não pode morrer aqui. Então fui levado para a praia. E aconteceu que assim eu fui livre da morte. Então temos vários exemplos. A própria filha do Rabi Akiva, quando apareceu no dia do seu casamento, ela estava predestinada, segundo aqueles que eram feiticeiros, ela estava predestinada à morte.
ele viu a morte da filha do Rabi Akiva, mas no dia justamente do seu casamento, ela estava vestida de noiva e tinha alguém ali muito pobre, muito surrado, muito simples, e ela tratou daquele pobre, deu comida, fez tudo de bem para ele, que todo mundo ficava espantado. Mas quando chegou a noite, sabemos que ela pegou, tirou sua roupa, tudo, se preparou, pegou um grampo e colocou na parede, cravou naquela parede, um grampo, né, num buraco daquela parede, né, que estava prendendo o seu cabelo. E quando foi pela manhã que ela foi pegar aquele grampo, ela, por surpresa, quando ela puxou o grampo, veio ali uma víbora, e aquela víbora estava com os olhos furados e morta. Então, o seu pai perguntou qual foi o mérito que ela teve. Então, o mérito foi de fazer isso, uma obra, um ato de tzedakah, um ato de justiça, um ato de amor, de bondade, de caridade com aquela pessoa. Então, quer dizer, Rabi Akiva viu que o ato da tzedakah livra da morte. Então, foi isso daí. Então, quer dizer, estava visto pelos feiticeiros, mas o povo judeu, ele está acima de qualquer prognóstico. Um Ben-Noa, ele pode dar tzedakah? Ele tem a obrigação de fazer essa contribuição? Um benhoa, ele deve cumprir a mitzvah de tzedakah, caridade. E só que tem uma coisa, ele deve se priorizar a tzedakah para os judeus e benhoa que necessitam. A tzedakah para idólatras, ele deve ser dada somente em casos em que seu colhimento possa causar conflitos, contenda, hostilidade. O homem, ele deve se conscientizar de que ele mesmo está sempre buscando o sustento das mãos de Deus. E assim como ele pede a Deus que escute a sua oração, ele também deveria escutar a súplica dos pobres. O homem deve se conscientizar também de que o mundo é uma esfera giratória e que, eventualmente, ele, ou seu filho, ou seu neto, podem ser submetidos a tais circunstâncias. E todo aquele que se apega dos outros, assim se apega a dele. Então, é proibido alguém testar a Deus, isto é, a realizar qualquer ação, sob a condição de que Deus lhe retribua alguma recompensa. A única exceção a essa regra é o ato de doar o dízimo para a caridade. Como está escrito, trazer o dízimo do tesouro da casa, pescar-me agora nisso, diz o Eterno dos Exércitos. E vereis, se não vos abrirei a janela dos céus, e vos derramarei uma bênção. A Torá promete que Deus vai retribuir qualquer a pessoa que dá o dízimo para a caridade. Inclusive, incentiva de que a pessoa teste a Deus com isso. A única forma que a pessoa pode testar a Shem é no dízimo. E a tzedakah é um ato muito gigante. Vamos clicar. Toda pessoa deve doar a tzedakah de acordo com a sua possibilidade. Mesmo a pessoa pobre que se apoia na tzedakah deve também doar para a tzedakah, embora ele possa doar apenas um pouco. Isso não deve impedi-lo de dar caridade, pois mesmo a pequena caridade de um homem pobre é considerada digna de uma grande quantia, dada por uma pessoa rica. Como os sábios dizem, quando alguém oferece um sacrifício, não importa se a oferta é um boi, um pássaro ou uma farinha, se uma oferta grande, uma oferta pequena, o principal critério é que doar direcione seu coração para seu Pai que está nos céus. Então, uma pessoa rica que traz o sacrifício de pobre para o templo não cumpria essa obrigação. Tá? Uhum. Então, isso vale para o Benhor também, tá? Que o Narmânides, nas leis de estabelecer justiça, ele fala que o Benhor ele tem que dar tzedakah. Narmânides foi um grande justo, né, uma pessoa sábia do povo judeu, que viveu nas épocas pós-Uramba, então existe Uramba Maimônides e Iramba Narmânides. Então, nas leis de justiça, o Narmânides relata que também o Benhoa pode dar a tzedakah. Então, tem várias formas de dar tzedakah, como podemos falar, e quando
um pobre pede tzedakah de porta em porta, não lhe damos uma grande quantia, mas se uma quantia pequena. No entanto, é proibido inspeção pobre que pede caridade de mãos vazias. Deve-se lhe dar pelo menos alguma fruta, e como está escrito, não deixe o indigente se desviar com vergonha. É muito importante clicar isso. O ato da tzedakah, ele é um ato de ajudar a sociedade, de fazer melhorar a sociedade. Tem uma coisa, nesses dias que estamos, nos dias da revelação do verdadeiro Mashiach, podemos muito bem influenciar o mundo e ajudar o mundo a melhorar, com o ato de tzedakah, com bondade e com caridade.